Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Cairo aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal DR Geek. E bem pessoal, o vídeo de hoje é sobre o mangá de One Piece. E sim, a gente vai voltar a trazer algumas coisas sobre One Piece. Mesmo eu não tendo muita vontade de fazer isso, eu posso explicar em um outro vídeo. Mas vamos para o que interessa, o capítulo 1134 de One Piece, intitulado A Biblioteca da Coruja. Bem, então vamos para o que interessa. O Luffy ele começa a saudar o Sal por ele ter cuidado da Robin quando pequena. Ele fica emocionado em conhecer o Luffy, dizem que já ouvia falar sobre ele. A Robin fala como os Chapéus de Palha foram importantes para proteger ela. Vale lembrar que a Robin lá em Enies Lobby foi o principal ponto de união dos Chapéus de Palha. Todo mundo estava lá para salvar ela da CP0. E foi realmente um momento bem emocionante. Ela falando que quer viver foi uma coisa bem interessante para o crescimento da personagem, já que ela vivia fugindo, vivia se escondendo simplesmente pelo fato de saber ler os poneglyphs, saber a linguagem do Reino Antigo. Seguindo o capítulo, a gente tem a Lilith falando para os outros e principalmente para o Saul que ela, no caso, é o Vegapunk e que tem ali um clone do Vegapunk. O Saul se espanta e ela fala que ela tá ali para reviver ou então reativar esse clone para que ele comece a trabalhar junto com eles. Eles também falam um pouco sobre como foi que ele sobreviveu em Ohara, como foi que foi trazer os livros da Biblioteca de Ohara para a Terra dos Gigantes. Aparece também uma gigante chamada Anja, ela é assistente do Saul na Biblioteca da Coruja, e a gente vê em uma página dupla como é a biblioteca como um todo, não a parte de dentro, mas o externo dela. É bem interessante ver que Elbaf tem essa temática mesmo de tudo serem árvores, lembrando como, eu vou ser até um pouco exagerado, lembrando como era o filme A Lenda dos Guardiões. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, é um filme sobre corujas. Também nós temos umas pequenas citações, como Elbaf deixou de ser uma terra ligada diretamente à guerra e que os piratas gigantes já não são mais aqueles temidos por sempre causar confusões, por sempre buscar lutas e mais batalhas e batalhas e batalhas. E isso aconteceu muito por causa da morte do antigo rei. Lembrando que o antigo rei foi morto pelo próprio filho, o Loki. Ao chegar na Biblioteca Coruja, a Robin ela se espanta pelo fato do livro expandir. Por quê? Porque tem uma máquina lá criada pelo Vegapunk que, aos livros que entrarem dentro daquela biblioteca, eles se tornarão de tamanho suficiente para que os gigantes consigam ler. Ou seja, fora da biblioteca o livro tem o tamanho normal, dentro da biblioteca tem o tamanho do gigante. O que é bem interessante fazer isso, já que o conhecimento ele pode ser difundido para várias outras espécies, sejam elas muito grandes ou muito pequenas. E agora chegamos nas partes que eu posso dizer que são mais interessantes no capítulo, que é o Loki conversando com alguém chamado Moza, que essa pessoa em si fala com ele por um Dendemushi. O próprio Loki, como ele está aprisionado, dá a entender também que eles já se falam há um bom tempo. Eles falam que eles já são amigos há um bom tempo. Ou seja, isso acontece pelo menos desde quando o Loki foi preso, que se não me falha a memória foram há 7 anos. É dito pelo Loki, se ele estivesse onde o Moza estava, ele já teria transformado essa região em ruínas. Ou seja, a gente dá a entender que o Moza é de uma região um pouco mais longe de Elbaf. O Loki também fala que ele queria um pouco mais de respeito do Moza, que o Moza disse que ele teve uma certa gentileza, e isso não é do feitio dele. E finalmente nós chegamos à última parte do capítulo, a última página em si, onde acontece a coisa realmente mais interessante. O resto são só informações pequenas que podem chegar até a ser um pouco chatas de se ver, porém elas são necessárias. Aqui a gente vê todo mundo comemorando na Vila Oeste de Elbaf, Dory, Brog e os Piratas Gigantes. E a gente vê uma certa imagem de a entrada de um local, um pentagrama surgindo no chão, tal qual quando os Goroseis foram invocados para Egghead. Da mesma forma também que o Saturno usou a sua transformação, nós vemos duas figuras encapuzadas. Uma delas com uma aparência mais feminina, a gente podendo ver somente os olhos e umas faixas na sua boca. E o segundo ele foi bem interessante. Na verdade ele já havia aparecido no mangá, porém nós achávamos que era o Shanks. Ele tem a cara bem parecida com a do Shanks, talvez seja proposital para dizer que ele é alguém que seja muito parecido com o Ruivo. Porém o pessoal diz, é um irmão, é um clone, é isso e aquilo. Eu não gostaria de dizer isso agora, até porque a gente tem que analisar toda essa situação. O importante é saber que foi esse cara que chegou nos Goroseis e disse: precisamos falar sobre um certo pirata. Quando eles falam um certo pirata,
Alguns deram a entender que era o Barba Negra, outros deram a entender que era o Luffy. Poderia muito bem esse pirata ser o próprio Shanks, ele poderia estar preocupado contra o próprio Shanks. E isso abre margem para muita coisa, tanto é que a gente lembra que a Stussy, ela é uma clone, e que o Weevil também provavelmente é um clone do Barba Branca. Com essa brincadeira de clone aqui, clone ali, vai que isso seja alguma coisa desse tipo. Não que eu pense que isso seja verdadeiramente isso, até porque não faz nem sentido criar um clone do Shanks, até porque o Shanks ele não é poderoso por causa de fruta, ele não é poderoso por causa que ele é de uma espécie rara, por exemplo, como são os bucaneiros. Não, o Shanks ele é apenas um humano comum, que é muito proficiente no uso de Haki, é um excelente espadachim e se tornou um Yonkou, então pra mim não tem sentido ser um clone dele. E bem pessoal, o capítulo foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem no comentário o que vocês acharam desse capítulo, se vocês querem realmente que a gente continue fazendo isso de One Piece, tanto é que a gente parou, a gente estava acompanhando Egghead desde o começo, aí a gente deu uma paradazinha assim que começou Elbaf, mas eu espero que a gente volte. Comente, como eu já pedi, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, valeu, falou e até a próxima.